Senta que lá vem história. Um programa com histórias reais para inspirar você. E a minha convidada de hoje é uma mulher forte, inteligente, mãe, avó, empresária e política. Uma mulher que tem feito uma grande diferença aqui na cidade de Franca. Seja muito bem-vinda, Flávia Lancha. Oh, querida, que prazer estar aqui. Eu falo assim que sempre é uma oportunidade tão gostosa a gente estar batendo um papo e contando, né, a história da nossa vida, né? Que é sempre e como uma história você única. Senta que lá vem história, né? Eu tô muito feliz por você estar aqui. Faz tempo, antes mesmo da estreia, a Flávia já era uma pessoa que eu queria muito trazer aqui, porque eu sei que ela tem uma história maravilhosa, gente, assim. Talvez, mesmo que ela tente passar tudo através das redes sociais, eu sei que tem muita coisa a mais, muita coisa para ela contar. Ela sempre, você acaba compartilhando muitas coisas com a gente, né? Verdade. Pelo Instagram, nas redes sociais. Mas hoje a gente quer ir mais a fundo, Flávia. Que bom, fico feliz. Vamos tentar. Vamos falar sobre essa história que é única, né? Eu digo que cada ser humano tem uma história única. E quando a gente para olhar para essa história, às vezes até a gente mesmo se surpreende ao contar a nossa própria história. Eu concordo também, querida. Então vamos começar na sua infância, né? Vamos Porque lá. é lá que deu início a história da Flávia. Então eu quero que você fique à vontade para contar da sua infância, ou que seja da gravidez da sua mãe quando estava te esperando. Conta pra gente um pouco da Flávia nos primeiros anos de vida. Vamos lá. Bom, na realidade eu nasci em Ribeirão Preto. Meus avós maternos moravam em Ribeirão Preto. E aí, a minha mãe foi lá para ter os 3 filhos. Nós somos em 3. Eu sou a mais velha, aí eu tenho uma irmã Fernanda e um irmão Pedro, né? A sua mãe foi para lá porque você morava, sua mãe era daqui. Já morava aqui em Franca, é o seguinte, meus pais se casaram, minha mãe era de Ribeirão Preto, meu pai é da primeira turma de medicina de Ribeirão Preto. Ele morava em São Paulo, foi fazer medicina em Ribeirão Preto. Quando ele se formou, eles casaram e vieram para Franca. E aí, a minha mãe, nas gravidez dela, ela estava aqui, mas na hora de ter os filhos, ela foi ter lá perto da mãe dela, né? Tá certo. Acolhimento de mãe, né? É né? diferente, eu também acho. E aí, mas eu falo assim, que eu me sinto muito mais francana que Ribeirão Pretano, porque na realidade eu só morei em Franca, só nasceu lá, mas... Só nasci lá. E eu estudei no Colégio de Lourdes, que era um colégio de freiras. Mas é onde esse colégio? Aqui em Franca. Aqui em Franca? Sabe o que ela é? A antiga Unesp, aquela Unesp do centro. Sei, do centro. Lá funcionava o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, que era um legal. colégio de freiras. Aí estudei do pré, né, até a 4ª série. E eu falo assim, naquela época, quando você estava no pré, você ainda não... Você começava a ler na 1ª série. E eu comecei a ler no pré. Olha só, E eu lembro, você tá falando de infância, eu tô me trazendo essas gostoso, lembranças, né? Você sabe que eu ganhei, quando a gente foi receber o certificado de conclusão do pré, eu ganhei até uma medalhinha. Sério? Pena que eu não tenho mais ela, por ter passado lendo para 1ª série. Olha só. E foi um diferencial enorme, porque, como você disse, as crianças aprendiam na 1ª série. E tinha muita criança que saiu aprendendo ou não? Foi um caso à parte? Acho que foram 3. Olha que legal. Que saíram, que começaram a ler antes de ir para a 1ª série. E eu morava ali na rua Alcindo Conrado, perto hoje é o... antigamente era o Hospital Infantil e é ali perto da Francana. Ah, tá, sei. Tá? Da Francana, que tem a piscina e tal e tal. Aí morei lá até os 10 anos. Tinha vários amigos lá. A gente brincava na rua. Nossa, era super gostoso. Era outra infância, né? Bem diferente. Adorava. Tinha uma brincadeira que chamava Mãe da Rua. Ah, eu brinquei disso. Você brincou? Eu adorava você é bem mais nova que... Ai, Fabiola, que legal. Então, e eu amava. E aí, meu pai foi eleito prefeito, né? Nessa época. Aos 10 anos.
Eu tinha 11 anos quando ele foi eleito prefeito. E ele já estava construindo uma casa perto do hospital regional e a gente mudou para lá. Quando nós mudamos Deixa para eu lá... te perguntar uma coisa. Fala. E aí, como é que era ver um pai vivendo a política naquela época, com 10 anos, com 11 anos, 10, 11 anos? Ai, era... Porque a política, acho que talvez, não sei, vou te perguntar também sobre isso. Não sei se era um pouco diferente do jeito que é hoje, né? Do jeito que é visto hoje. Não, eu acho o seguinte, o que era assim, pra gente meio surpreendente, que a gente ficava tudo encantado, é porque ia lá na casa dos meus pais, porque antigamente não tinha um lugar para fazer reunião, tinha poucos lugares, né? Essa questão de café, de cafeteria, etc. Então eles iam na casa dos meus pais. Então ia, sei lá, foi o Ulisses Guimarães, foi o Paulo Maluf. Olha, Paulo Maluf dormiu na casa dos meus pais. Olha só. Então a gente ficava assim, fascinado, né? De ver esses políticos, né? Era um governador, tudo, dormindo lá na casa deles, então era encantador. Aí todo mundo comentava do seu pai, eu vi seu pai, era mais ou menos isso, né? Porque para criança tudo é muito grandioso, muito, né? Muito. E aí tem até uma amiga minha que ela fala assim, nossa, eu lembro de você, que ia, de vez em quando ia o seu pai com o carro lá, o carro da prefeitura, ele ia junto, né? Me buscar às vezes na escola, que ele estava saindo da prefeitura para ir almoçar, às vezes ele passava lá. Ela falou, nossa, eu tenho essa lembrança. Legal. Muito, muito interessante. Mas quando nós mudamos, era uma casa muito maior, tudo, mas eu chorava, porque eu não queria sair lá da onde a gente morava. E nós mudamos para esse lugar lá onde hoje meus pais, minha mãe ainda mora lá, que é em frente ao hospital regional, não tinha ninguém. Era o hospital, o Homero Alves e a casa dos meus pais. Não tinha mais criança para brincar. Nada. E eu chorava, eu achava um horror ter mudado para lá. Mas, né, faz evolução, parte. né? E outra coisa muito interessante também, naquela época não tinha Secretaria de Ação Social, não tinha FUSOL. E minha mãe resolveu ser voluntária lá na prefeitura para trabalhar com os mais vulneráveis. Que legal, que projeto bonito. Foi super legal, super legal. E nós éramos pequenos, a gente ia para a prefeitura, então. Lá para a sala dela para fazer lição e ficava lá à tarde. Lá. Não, aquela festa, né? Então, não, assim, são muitas coisas interessantes que você está trazendo aí. É gostoso. Você falou agora que ia para a prefeitura, eu lembrei, minha mãe é funcionária pública, e uma lembrança, passei em frente à prefeitura esses dias, eu lembrei, eu amava quando eu ia com ela na prefeitura, para passar na cantina, que tem lá embaixo, para comer salgado. Tem. Nossa, era muito gostoso, assim, ir na criança tem essas lembranças, essas memórias afetivas, né, igual a gente E aí você falou. falando agora, né, ia pra lá, fazia lição, devia correr até também por ali, né? Vixe, outra lembrança também que, assim, que eu tenho dessa época foi quando tinha a Francal, né, porque foi meu pai que criou a Francal. E tinha parquinho na Francal. E ele ganhava os ingressos. A gente ia 360 vezes em cada brinquedo. Eu lembro que uma vez eu fui tantas vezes naquele chapéu mexicano que eu saí de lá passando mal. De tanto que eu fiquei rodando aquele chapéu mexicano. Eu acho que eu fiquei tão traumatizada que hoje eu não posso ver nada que roda. Acho que seu corpo falava assim, para que eu não aguento. Não, e uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Saia da fila, entrava de novo. Gente, mas uma infância gostosa, né? Muito, muito. Eu tenho boas lembranças. Eu fui bastante agitada, né? Então eu não parava. Não era aquela criança quietinha. Não, eu era ao contrário. Tanto é que eu quebrei braço, quebrei pé. Gente, eu quebrei tudo. Mas dos seus irmãos, você era mais agitada ou não? Todo mundo assim? Sempre fui a mais agitada. Sempre. Até hoje, né? Vixe, eu não consigo mudar, viu? O povo brinca tanto comigo que eles falam assim que eu sou ligada no 220. Tem um amigo meu que fala assim, Flávia, você não é 220, você já tá lá direto em Itaipu. O dedo tá lá em Itaipu. Já tá em... Ai, gente, que delícia. Mas e aí, depois
vocês mudaram e seu pai foi vivendo todo esse processo. Ele teve 2 mandatos Não, ele seguidos, teve um mandato só. Foi só um? Na época que ele foi prefeito, não tinha reeleição. Então ele foi uma vez só. E a minha mãe, né, outra história aí da gente conversando, a minha mãe recebeu o título de cidadã francana nessa época que meu pai era prefeito. Que ela fazia na cidade. E aí a minha mãe sempre detestou o microfone, né? Ela não podia, não. E aí quem foi falar lá, fazer o agradecimento para ela fui eu. Eu tinha uns 12, 13 anos. Fui eu que fui lá na Câmara Municipal e tal, fazer um agradecimento para ela. Então, assim... Então você desde novinha já gostava também. Desde novinha. Eu falo, tem coisa que tá no sangue, gente, não adianta. A essência da gente vem na infância, né? Com certeza. Ali a gente já dá sinais de quem a gente vai ser, como a gente vai ser, é desse jeito. Eu também acho. Eu vejo também meus filhos, meus netos. Desde a infância você tem aquelas características, né? Claro que você tem um lado do ambiente que ele te molda, né? Mas a gente nasce desse jeito, viu? Eu nasci agitada, fui agitada a minha vida inteira. E nada muda, nessas alturas não vai mudar mesmo. É daí pra mais agora. Não para, você fica assim, ó, ligada, não é nem 220, 320. Vai fazendo de tudo o tempo todo, inventando coisas, né? Você está sempre criando. Eu falo também, que né? isso, Fabiola. Eu falo que toda pessoa que é agitada, ela fica arrumando coisa para fazer, né? Esses dias a Priscila, minha assessora, ela brincou comigo, ela falou assim: vou pedir demissão, porque eu não aguento mais sem inventar moda. Eu falo, não, calma, Priscila, calma. Não, e quem tá de fora às vezes custa aguentar mesmo, pra pegar o ritmo, né? Não, e elas brincam muito comigo, porque eu tenho mania de ir falando e sair andando. Essa tem que correr atrás de mim. O que foi mesmo que você falou? Ai, gente, que engraçado. Ô, Flávia, mas conta um pouco mais pra gente, assim, então. E aí, foi vivendo essa infância, tal, já querendo aparecer ali junto do pai, da mãe, né? Porque já estava representando a mãe. E aí, depois desse processo, seu pai saiu. E aí, como é que ficou a vida depois que seu pai saiu da prefeitura? Bom, eu falo assim, meu pai é médico, então ele dependia totalmente do trabalho dele, né? Quando ele saiu da prefeitura, porque ele teve que abrir mão, né? Não pôde mais trabalhar como médico durante um bom tempo. E aí ele teve que voltar. Aí foi um período muito difícil financeiramente, porque até ele conquistar os clientes dele, tudo... Recomeçar do zero praticamente, né? Foi exatamente isso. E aí nessa época o meu avô materno ajudou muito eles, né, até ele retomar e tudo. Então assim, foi um período mais difícil mesmo. Mas ele era um médico muito querido, então assim, logo ele ganhou também, né? Logo já era ele retomou e aí deu tudo certo, né? Que bom. Ele era médico, né? E eu queria muito ser médica. Meu sonho era ser médica. E o que aconteceu no meio do caminho que não deu certo? Vou te contar o que aconteceu, a história. Eu estudei no Pestalozzi e aí eu prestei vestibular. Prestei vestibular, né? E prestei só nas faculdades estaduais, né? Ribeirão Preto, Uberaba, federais, tudo. E aí eu não entrei. Gente, deixa eu só fazer um parênteses. Às vezes a gente faz isso aqui, ó. Não é tique nervoso, não. Tem uns mosquitinhos aqui, então às vezes a gente vai fazer isso aqui e vocês não reparem, viu? Gente, tá cheio de mosquitinho, é isso mesmo. É um lugar lindo, aí nós maravilhoso. Se abanando aqui. A gente tá aqui no meio da natureza, olha, tem um aqui que ele quer entrar no meu olho. É isso, viu, gente? O motivo disso aqui. Eu sempre, claro, por ter fazenda, então eu sempre convivi muito com a natureza, né? E aí, a minha avó falava muito assim, ó, não tem solução. Ou é poeira ou é barro, e assim por diante. Aí tem uma hora que é mosquito,
E sempre vai ter alguma coisa, Sempre. mas faz Esse aqui, parte, tem um né? aqui que ele tá gostando de mim. E aí, eu não entrei e não tinha cursinho em Franca. Ah, E eu queria fazer cursinho em São Paulo, porque morar com os meus avós, que eram os pais dele, que moravam em São Paulo. Mas ele não deixou. ele não deixou? Ficou com medo de você ir, ficar Falando, longe? não, filha minha não vai sair de casa, não sei o quê. E é engraçado, porque meu pai sempre foi muito aberto, sabe? Mas nessa hora ele fechou a questão, não vai, não vai. Aí eu falei, bom, não vou, E o era que, muito que eu vou difícil fazer fazer, assim, né? cursinho, né? Passar Aí, assim. na época, fazia pouco, uns 2 anos, eu acho que tinha aberto a Unifran. E aí eu falei, bom, então deixa eu ver que os cursos, já que eu tenho que ficar em Franca, eu vou ver que os cursos que tem aqui em Franca. E aí eu fiz ciências primeiro, porque eu achei assim, o que tem a ver com medicina? Que eu gostava muito de biologia e tudo. Aí fiz 2 anos, detestei. Aí eu fui fazer letras, aí eu adorei, dei aula de inglês um tempo, e aí foi super gostoso. Só que, quando eu me formei, eu casei e fui morar na fazenda. Ai, meu Deus. Aí não tinha como mais continuar dando aula de inglês. Não, casei e fui morar na fazenda. Não, então, a gente já tá falando uma parte da história. Como é que foi conhecer seu marido? Conta pra gente essa parte. Ah, é muito interessante. Eu adoro ouvir histórias de amor, gente. Vamos lá. Bom, minha avó tinha fazenda ali, até hoje tem, mas agora é até nossa fazenda, lá perto de Cravinhos. E eu sempre passei férias lá e tudo. E eu tinha ido passar umas férias, eu já estava na faculdade, tudo. Falei, vou ficar lá com a minha avó e tal. E a fazenda vizinha era de um pessoal de São Paulo, que a gente era amigo, saía a cavalo com eles. Era sua avó materna. Materna. Saía a cavalo com eles, tudo. Só que eles venderam a fazenda. E aí a minha avó falou assim, Flávia, vai lá chamava Estrela, vai na Estrela, vê se tem goiaba para eu fazer goiabada. Aí eu fui a cavalo. Ai, que delícia essa época, gente. Fui eu com o filho do administrador dela lá, né? E aí nós fomos 2 a cavalo. Aí cheguei lá, o Gabriel, que é meu marido, ele estava em cima de uma carreta de bois. Aí ele já chegou, ai, quem é você? Quem é você? Ele brinca que ele falou assim, que ele me enxergou de longe, porque na época eu tinha um cabelo até aqui desse tamanho, né? Porque meu cabelo enrolado, então ele era desse tamanho. Como diz um amigo meu, cabelo igual o meu é cabelo bandido. Ou tá armado, ou tá preso ou tá armado. E assim, meu cabelo era o próprio cabelo bandido, que também foi uma luta na minha adolescência, por causa desse cabelo. E aí ele falou que me viu de longe e disse, nossa, quem que é essa moça aqui, né, nesse lugar aqui e tudo. Tô achando que eu tô morando no meio do nada, de repente aparece. E era bem no meio do nada mesmo lá. Aí ele chegou, lá ele tava em cima de uma carreta de boi, ele, oi, quem que é você? Não sei o quê. Eu falei, eu sou da fazenda vizinha, tudo, eu vim cá saber se tem goiaba e tal. Aí ele falou assim, olha, se você for aqui, em tal lugar, assim, 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 tem goiaba. Você sabe onde? Eu falei, sei. Então tá, não sei o quê. Eu saí, ele caiu do caminhão, né? Ele caiu? Caiu, aí o povo tudo tirando sarro, impressionou com a moça. Então tinha mais gente perto dele. Não, já tinha saído. E aí esse cara, ele tem a marca até hoje. Ele Nossa, machucou. Machucou assim a canela. Tu deixou literalmente uma marca na vida Uma dele. marca desde a primeira. Marcou a vida, tá vendo, gente? Aí eu me perdi, porque eles chegaram na fazenda, lá, quando eles compraram a fazenda, e aí puseram cerca em tudo quanto é lugar. Nossa. Aí eu ia para um lugar, tinha uma cerca, ia para outro, tinha uma cerca, eu a cavalo, aí voltei. Aí ele me ligou à noite. E aí, achou a goiaba? Falei, não achei. Vem aqui que eu vou amanhã com você lá. E assim foi. Gente, olha só, já passou o telefone no primeiro dia. E aí começou. Você também achou ele bonitinho na hora ali? Na hora até que não. Se eu te contar a história. Você passou contato? Achei, mas não achei assim, não fiquei tão assim. Não chamou tanta atenção, não. Não. Mas aí depois o jeito dele, sabe? Bem assim, rural, tudo, né? Pegada, aí eu fiquei meio assim, né?
E foi muito interessante, porque foi assim, literalmente amor à primeira vista. Porque Que legal. aí logo a gente começou a namorar, com 1 ano a gente tava casado. 1 ano? Com 3 meses, ó, aqui tá cheio de história, hein? Não, mas espera aí então, ó. Vamos. Ela vai contar, a gente parou aqui, ó, com 3 meses de quê? De casado? De namoro. De namoro. Então, com 3 meses de namoro, gente, dá uma segurada, a gente vai pro intervalo e volta já já. Quantos ultrassons uma gestante tem que fazer num pré-natal de qualidade? Você já se perguntou sobre quantos exames? Não são muitos. Eu sou o Nilo Paim, médico ginecologista